Então vamos para o que interessa. Divulgação científica. Vocês já devem ter ouvido esse termo por aí, né? Mas vamos voltar historicamente, porque eu não consigo fazer nada se eu não falar de história. Quem que são os detentores do conhecimento historicamente? É um privilégio de poucos. Sempre vai ser gente importante e ele é o detentor do conhecimento. É para ele que as pessoas vão perguntar e ele que manda, ele tem um grande poder na coisa. E isso não é passado para todas as pessoas, porque o poder é conhecimento. Conhecimento é poder. Então, né, essas pessoas importantes, eles eram os tutores das pessoas, aliás, as pessoas importantes tinham tutores que eram os detentores do saber, então o filho de um rei ia ter um grande sábio que o ensinasse coisas, esse tipo de coisa. Os grandes poderes, tipo os reis, imperadores, eles mesmos não eram os sábios, eles tinham alguém por trás que seriam, tipo um joguinho de RPG, né? Ele tem um sábio por trás dele que ensina a ele as coisas. Esses tutores, filósofos, os sábios sociais, eles tinham uma mobilidade social um pouco melhor do que as pessoas comuns. Isso quer dizer que eles também eram, em grande parte, escravos. Eles tinham um dono, portanto, eles não tinham tanta liberdade assim. Mas perto de uma pessoa comum que acorda, tem que arar a terra, tem que cumprir com seus deveres, ele podia frequentar ambientes muito mais vastos do que se ele não fosse um sábio, um tutor, um filósofo. Agora eu vou contar a história para vocês, que eu não sei se vocês conhecem. Estagira era uma cidadezinha pequenininha e ela foi destruída por Filipe II da Macedônia, que era o rei da Macedônia. O pai do Alexandre, que aqui era o Alexandrinho, mas depois a gente conhece ele como Alexandre o Grande. E o Filipe II teve uma política assim de ele tomou conta das coisas, ele passou em tudo que era cidade, porque ele queria ser o rei, ampliar território, isso era importante para ele, e ele destruiu Estagira nesse processo. E aí tinha esse cara aqui, o Aristóteles, que era um grande sábio na época. E ele queria que o Aristóteles tutorasse o filho dele, que era o Alexandrinho, mais tarde o Alexandre o Grande. Só que acontece que o Aristóteles era de Estagira. Você acha que ele vai aceitar isso? O cara vem aqui, destrói a minha cidade e quer que eu ensine o filho dele? De jeito nenhum. Pois bem, conhecimento é poder. Aristóteles fez uma lista de pedidos. Eu quero a reconstrução total da minha cidade. Eu quero a volta dos civis que foram deportados. E eu exijo a libertação dos escravos de Estagira. Vocês acham que um rei megalomaníaco, com o ego inflamado, fez o quê? Obedeceu, é lógico. Aqui está Alexandrinho, Alexandre Puberal, Alexandre o Médio, sendo tutorado pelo Aristóteles, que é um cara foda, né? Então, sim, conhecimento é poder. Se o cara, que era só o filósofo, conseguiu mudar tudo isso, reconstruir uma cidade, trazer civis de volta, desescravizar pessoas, conhecimento é poder, nunca se esqueçam disso. Com 13 anos, então, Alexandre começa a ser tutorado, principalmente no que era importante na época, né? Arte, literatura, filosofia, história. E o mais importante para a época, lógica e estratégia. E o Aristóteles sempre dizia para ele, para você ser um grande rei, não basta a sua força, você tem que ter uma mente sábia. E Alexandre, apesar de também ser meio doido, porque né, poder deixa as pessoas meio loucas mesmo, ele ouviu muito Aristóteles e ele tinha uma mente estratégica e lógica muito afiada. Também, né, o professor dele foi Aristóteles. Algumas, nessa época super antiga da história, já tinham essa ideia de que o conhecimento deveria ser dividido. Então, nessas aglomerações, feiras de cidade, algumas pessoas, alguns filósofos iam lá falar livremente para quem quisesse ouvir. Não podia ver um púlpito que tinha alguém lá. Pode ter certeza. Geralmente, eles estavam falando de religião, mas nem sempre. Vocês já devem estar pensando em um filósofo que gostava de fazer isso, né? Ele ia nas feiras, ele ficava questionando as pessoas. Alguém? Isso mesmo, Sócrates. E se vocês não viram esse filme aqui, que é A Vida de Brian, do Monty Python, provavelmente vocês não eram nem um projeto de vida aqui em 79, vejam esse filme, é muito bom. Vamos agora pular toda a Idade Média, pular a criação da escola, da academia, pular um monte de coisa, pular Platão, desculpa, gente, não dá tempo. Inovações.
Quando você tem livros manuscritos, eles são extremamente caros, demoram muito tempo para serem feitos, e obviamente pouquíssimas pessoas vão ter acesso a eles. Aí vem esse cara aqui, o Gutenberg, e ele não tinha ideia do alcance que o que ele inventou ia ter pra gente. Ele fez a prensa. Então, um livro que levava, sei lá, quanto tempo para uma pessoa copiar à mão, agora era impresso várias e várias cópias. Isso vai tornando o conhecimento mais acessível, esses livros vão sendo difundidos. Aqui o analfabetismo já não é mais tão grande, porque já existiam escolas bancadas pela igreja, basicamente, e eles já sabiam ler, algumas pessoas já sabiam ler. O analfabetismo é um índice que diminui muito ao longo do tempo, principalmente na Idade Média para a Idade Moderna. Foi isso que eu falei. Então, de repente, essas pessoas comuns podiam escrever panfletos, estou infeliz com esse governo, e colar na parede uma pessoa comum, escrevendo, e todo mundo está vendo. Essas disciplinas básicas, né, que a gente conhece hoje, matemática, ciência, história, geografia, foram implantadas nas escolas entre o século XIX e XX. Então é muito comum, muito recente ainda. Antigamente eles aprenderiam matemática muito básica, ler, escrever e religião. Lógico, na igreja que bancava. E depois disso a gente vai ter rádio e televisão. Ou seja, esse índice de analfabetismo diminuiu, mas ainda assim, quem não conseguiria ler, quem não sabia ler e escrever, agora teria acesso a palavras faladas por alguém. Tá, mas o que é divulgação científica? Tá falando de história, não é isso que eu tô querendo. A gente tem esse cara que é o Manuel Calvo Hernando, vai ter um link aqui para vocês lerem uma entrevista dele. Ele é um dos primeiros casos de jornalismo científico da América Latina. Ele é um mexicano não, ele é espanhol. E ele disse isso na entrevista dele, eu vou ler para vocês. Tenho a impressão de que a divulgação da ciência é um dos grandes desafios do século XXI. Pois se queremos realmente uma sociedade democrática, é preciso que todos entendam ciência. Caso contrário, não alcançaremos a democracia cultural. E esse cara falou isso, bom, na entrevista de agora, né? Mas ele está fazendo isso desde o final dos anos 50, que foi quando a ciência começou a se aproximar mais do público leigo e querer que todos olhassem para ela e entendessem o que ela estava falando. No Brasil, ali no final da década de 60, 70, que vai começar essa coisa da divulgação científica para o público leigo. Tá aqui o link, passo para vocês depois. E nós temos excelentes exemplos de divulgadores científicos. Alguém conhece? David Attenborough? Se você nunca viu a cara dele, provavelmente você já ouviu a voz dele, porque ele é o dublador oficial de todos os documentários da BBC, e ele é um fofo, e ele é um biólogo, e ele tá aí, nossa senhora, divulgador científico. Ei! Temos o Bill Nye, também muito famoso, não muito no Brasil. Neil deGrasse Tyson, o cara do meme, óbvio. Que foi o pupilo desse cara aqui, o Carl Sagan, que caramba, ele trouxe Cosmos pra gente. Vocês já viram Cosmos? Esse cara foi genial, ele era muito engajado em divulgação científica para público leigo. Brasileiras, né, temos a Natália Pastemac, foi difícil achar uma mulher, gente. Mulheres, vamos. Representatividade, cadê as mulheres? Pirula! Drauzio Varela, um velho fofo. Mas se você foi uma criança dos anos 90, você tá aqui porque você viu o Mundo de Bikman. Eu também tô aqui porque eu vi o Mundo de Bikman. Qual que é a diferença entre educação científica e divulgação científica? Bom, a educação científica que a gente faz aqui é o que vocês estão aqui hoje. É um curso dentro de uma universidade, dentro de uma escola, que fornece um diploma, que é certificado, tudo isso. A divulgação científica, onde você achar uma brecha, você pode fazer. Então, você não precisa falar de um tema específico, que seja para aquele público, pode ser nas redes sociais, nas rádios, nas TVs, numa revista leiga, onde você conseguir enfiar divulgação científica com qualidade, com fontes confiáveis, é considerado divulgação científica. Educação ainda é uma coisa mais pedagógica, mais engessada, né? Vamos pensar o que a gente tem de ciência na mídia, né? Revista de público leigo, TV, rádio. Só que aí começou um problema. Esses programas de divulgação, eles traziam pseudociência, ciência de verdade, conhecimentos culturais, fake news, teoria da conspiração. Era tudo no mesmo programa. E não falava o que era o quê. E as pessoas tinham que se virar com isso. Então, esse é um problema que a gente ainda enfrenta hoje.
você joga o conhecimento muito bagunçado, as pessoas não sabem dividir o que é o quê. Falta o quê? O ensino do método. Falta a crítica. De onde veio essa informação? Como que eu vou saber diferenciar uma coisa da outra? Exemplos clássicos. Chupacabra, gente. ET de Varginha. O cara do PCC que estava ameaçando pessoas de outras emissoras, que foi pago para fazer isso, era um ator, era mentira. Operação Prato, teoria da conspiração, temos os Illuminati, sempre, eles que bancaram esse curso, vocês estão achando o quê? O homem nunca pisou na Lua. A Terra é plana. Isso aqui ao alcance de todos. Como se a realidade não fosse fantástica? Por que a mídia faz isso? Porque dá ibope. É lógico, se eu for falar sobre um ET que caiu em Varginha, isso vai me dar um ibope, uma atenção, uma audiência, todo mundo vai querer ver um programa, vou ser, nossa, faladíssima. Mas a realidade é fantástica. Vocês já viram as notícias? Cara, a gente tem desastre de Mariana, caras impunes até hoje, destruíram uma cidade inteira, mataram milhões de animais, ecossistemas, pessoas em casa. Aconteceu de verdade. Você tem CRISPR-Cas9, a gente consegue editar genes. Quem que foi que inventou isso? E é real. E você pode pegar a teoria. Aconteceu. Nós temos a fusão de 2 buracos negros observados por radiotelescópios. Nós temos um carro no espaço. Caramba, gente, isso é incrível. O cara conseguiu colocar um carro no espaço. Você não precisa criar notícia falsa para chamar atenção. Nós tivemos a criação de um útero artificial capaz de transformar um bezerrinho ali, uma ovelha, né, porque a ciência adora ovelha, numa ovelhinha de verdade, um útero artificial. Nós temos o desmatamento da Amazônia. Não vou falar muito porque, senão eu vou embora. Nós temos aranhas que, com a mudança do clima, ficaram loucas, começaram a fazer teias em cidades inteiras, em florestas, então cobrindo tudo as aranhas. Nós temos esse lobinho aqui. Esse lobinho foi encontrado há, acho que 5 anos atrás. Ele tem 50 mil anos. Ele foi encontrado num pedaço de gelo, se eu não me engano, na Rússia. Ele está inteirinho. Quantas coisas a gente pode pesquisar a partir disso? Imagina se você ler assim. É encontrado lobo de 50 mil anos. É real? Como é que você vai saber diferenciar isso de a Terra é plana? Crítica. Então fica a dica do ET Bilu. Busquem conhecimento. Então chegamos na internet, conhecimento para todos. Mas será que todo conhecimento tem o mesmo valor? Porque a gente cai na mesma peneira, está tudo sendo jogado e a gente não consegue separar o joio do trigo, não é mesmo? A produção é sem crítica, os consumidores são sem crítica. Por outro lado, o acesso da informação não é mais necessário de um jornalista que se interesse por aquele tema para escrever sobre isso, que passe por um redator, que passe pelo diretor da revista para chegar na tua mão. Não. Se você se interessa, você vai lá e procura e você acha. Qualquer coisa que você imaginar, você acha na internet. O mundo inteiro, desde que você sabe inglês. Ou chinês, no caso. Algumas coisas eu vou precisar saber chinês. Enfim. Agora a gente tem um acesso rápido e fácil a diversas áreas. A mídia tradicional, né, tinha essa mediação, agora não tem mais. Revistas científicas, livros, artigos que eram encontrados muito somente dentro da universidade. Você entra lá num certo programa que eu não posso falar o nome lá. Digita lá que está tudo aberto, vocês acham os artigos. E você pode falar com os pesquisadores direto, você pode seguir os caras no Twitter, eles adoram falar o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. Você tem isso, assim, em tempo real. Isso levava quantas décadas antigamente, até publicar um livro, até chegar a esse conhecimento em você. Qualquer interesse, por mais absurdo que você tenha, que seja muito específico, você vai achar canal no YouTube, você vai achar artigo, você vai achar fórum de discussão. Isso aproximou muito mais as pessoas. E também saiu dos muros da academia, que é uma coisa muito boa. A gente não pode achar que o que a gente faz aqui dentro é especial, porque não é. Todo mundo lá fora devia ter acesso a isso. Todo mundo devia saber isso também. Fake news? Será que dá tempo? Sempre existiu gente chamada. Só que agora está no Zap, a sua avó te manda e sua avó falou é verdade. Então, né? Lembra que conhecimento é poder? A distorção do conhecimento é muito poder. É muito poderosa. Não vou entrar nesse mérito, nosso tempo está acabando. Vou deixar aqui um link para vocês, se vocês ouviram falar do Bannon, que é um cara que está usando redes sociais e tecnologia para manipular opiniões, principalmente políticas. E está dando muito certo e é muito rentável e é uma empresa.
cria fake news e tá tudo certo. Além das pessoas comuns que estão atrás de 5 minutos de fama, né? Eu vi esses dias a menina que achou a cura de todas as doenças através de beber o xixi do cachorro dela. É. Espalhar mentiras é inofensivo? Não vou falar? Não vou falar nada? Vou passar pro próximo. Não, não é inofensivo. A gente tem abandono de tratamentos eficazes para doenças que poderiam ser tratadas com medicação que a gente conhece o efeito, que a gente sabe que funciona. A gente tem um movimento anti-vacina, que é a coisa mais absurda que surgiu nos últimos anos nesse campo, né, de saúde. A gente tem homofobia, xenofobia, preconceito de tudo que é jeito, legitimado e falado abertamente. Antes aquilo que você teria vergonha de admitir para você mesmo que você pensou, agora é gritado nas redes sociais. Relativização e legitimação da violência. Culpabilização da vítima, que não é novidade, né? Mas parece que as pessoas acham bonito falar essas coisas agora. Alimenta o discurso de ódio, que vai acabar levando linchamento e morte de inocentes. Tem um caso, não é tão recente assim, mas vocês batem um Google aí que vocês vão achar milhões, de uma mulher que começaram a espalhar no WhatsApp que ela era uma bruxa e matava crianças. Obviamente, era mentira. Mas acharam essa mulher, espancaram ela até a morte. Vários cidadãos que nunca tinham agido violentamente antes. Porque alguém inventou uma mentira e começou a passar pelo WhatsApp. E mesmo que essa pessoa seja culpada de alguma coisa, a gente não somos animais, existe a justiça para isso. E aumenta também, né, a sensação de que você lê a manchete e já está sabendo de tudo. Você não precisa nem ler a matéria que já é tendenciosa e mentirosa, porque você leu a manchete, já publicou no Facebook, já compartilhou com todo mundo, você sabe das coisas. O não saber não é ruim. Não saber pressupõe você buscar conhecimento, você aprender. Achar que sabe é uma coisa terrível. Que sobre o movimento antivacina ainda, né, temos uma mãe com seus filhos claramente doentes. Os cientistas tentando injetar fatos nela, mas ela já está blindada. E hoje a gente vê muito isso. Essa blindagem chamada minha opinião, que é muito, muito mais poderosa do que fatos científicos. Só que a minha opinião está espalhada, e a minha opinião engloba outras pessoas e traz riscos para toda a sociedade. Então vamos checar as fontes. Esse é um caso comum. A Coreia do Norte ganhou a Copa de 2014, quem não sabe, de 7-1 no Brasil. Foi incrível. Todo mundo postou essa notícia. Tá lá os torcedores saudando o líder supremo. Se ainda fosse uma corrente do WhatsApp, né? Isso aqui foi na mídia tradicional, gente. Vários e vários jornais publicaram essa notícia. Quem era? Cid Cidoso do Não Salvo. Era mentira. Ninguém checou a fonte antes de publicar. Isso aqui são alguns jornais, você pode bater o olho e falar, meu Deus, não chegou a fonte. Publicar. Então, como que eu vou saber separar o que é verdade e o que não é? A diferença entre ciência, não ciência e pseudociência. Vídeo aula do Altair, ele já falou muito bem sobre isso. Fake news, teorias da conspiração. A quem beneficiam? Geralmente é para o benefício de alguém. E o mundo real já é inacreditável. Bate notícias científicas que vocês vão se encantar com o mundo, não precisa disso. E entenda o conhecimento cultural como ele deve ser, respeite as rezas, as religiões indígenas, os mitos, tudo isso é muito rico, faz parte da nossa cultura. Não é conhecimento científico, mas é válido como cultura. Existem agências de fact-checking que foram necessárias, né, diante desses fake news todos. Algumas aqui, né, aos fatos, boatos, lupas, o e-farsa, super famoso na internet, né. Mas mesmo assim, se vocês puderem, vamos procurar nós mesmos, né? Vamos chegar à origem da notícia. Especialistas, pesquisadores, dizem ou afirmam quem? Quem são esses especialistas? Da onde eles são? Qual que é a formação deles? Porque se tem um físico teórico falando sobre biologia, como assim? A qual instituição eles pertencem? Existem outros artigos que esses especialistas publicaram? É o primeiro artigo dele que de repente está na mídia. E eles existem além da notícia relacionada? Ele é uma pessoa real ou ele é um nome inventado? Isso não é difícil de pegar, e a maior parte das fake news já caem aí. Onde ele está publicado? Se a publicação não for científica, busca o artigo original naquele site que a gente não pode falar o nome, que vocês sabem muito bem qual é. E outra coisa, quando vocês tiverem acesso ao artigo e uma possibilidade crítica do seu próprio conhecimento,
como é a metodologia, quais que são os vieses do pesquisador, da instituição, da agência de fomento, como foi feita a análise de dados, mas a gente nem sabe, não sempre vai conseguir, né? A gente acaba sendo um pouco refém das revistas, porque a gente não tem conhecimento teórico para tudo isso de todas as áreas. Tá acabando, tá? Prometo. As revistas, mesmo as A1, elas estão sempre certas? Fontes confiáveis nunca serão fontes infalíveis. A Nature, a Science, a revista que você imaginar que você acha, uau, um dia eu quero publicar nessa revista, ela já publicou muita porcaria. Na última edição dela, pode ter certeza. Por isso que existe a ciência, a gente está sempre se inovando, a gente está sempre se renovando. A ciência não é a verdade é inexistente. É um método é questionável, é falível, e é isso que é bonito, né? Porque você pode ir lá tentar replicar e falar, não deu certo, aí você republica. Então, é verdade, quer dizer, às vezes não. E a minha última dica para vocês, se vocês não leram esse livro, devia ser obrigatório nas escolas. O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. É uma leitura para leigos, ele fala um pouco sobre como a gente pode desenvolver, até criar esse pensamento crítico, como a gente pode pensar cientificamente no nosso dia a dia, como a gente pode passar isso para outras pessoas. É um livro muito, muito bom mesmo. Sério, leio. E é isso, obrigada pela atenção e obrigado por terem vindo hoje.